Você conhece alguém que está sempre querendo ser o centro das atenções, sempre querendo se destacar no ambiente ou querendo aprovação e por isso manifesta um comportamento excêntrico e meio que teatral? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o transtorno de personalidade histriônica. Esse transtorno está diretamente relacionado à necessidade extrema de chamar atenção e vai muito além da vaidade. Nesse vídeo você vai descobrir o que é o transtorno de personalidade histriônica, as principais características, traços, sinais e sintomas das pessoas que apresentam esse transtorno, como esse transtorno pode afetar as relações interpessoais, o que a ciência diz sobre o transtorno, como a ciência explica o desenvolvimento e a convivência das pessoas com esse transtorno, e no final nós vamos trazer algumas alternativas terapêuticas para lidar com ele. Então, se você quer ficar por dentro do transtorno de personalidade histriônica, acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. O transtorno de personalidade histriônica está classificado no cluster B do DSM-5, que também reúne o transtorno de personalidade antissocial, borderline e narcisista. Esse transtorno está altamente relacionado com a extrema necessidade de atenção e de aprovação. Por esse motivo, as pessoas que possuem esse transtorno exibem padrões de comportamento extremamente emocionais e dramáticos. Dentre uma gama de traços que nós podemos citar no padrão de comportamento exibido por pessoas com o transtorno de personalidade histriônica, nós podemos citar três principais. O primeiro deles é o excesso de teatralidade. Pessoas com esse transtorno tendem a exagerar suas emoções, transformando situações cotidianas em verdadeiros shows. É bastante comum observar pessoas que são portadoras do transtorno de personalidade histriônica exibindo formas teatrais de se comportar, pela necessidade constante de chamar a atenção. Elas acabam exacerbando as emoções, exagerando quando vão contar uma história ou trazendo detalhes muitas vezes inverídicos ou exagerados sobre aquela história, justamente com o intuito de ser o centro das atenções, o que acaba dando uma conotação de certa forma meio que teatral. O segundo principal padrão de comportamento do transtorno de personalidade histriônica é a necessidade constante de aprovação. É interessante que a autoestima da pessoa com o transtorno de personalidade histriônica depende quase que exclusivamente da aprovação dos outros. Por esse motivo, essas pessoas tendem a ser excessivamente influenciáveis pela opinião alheia, mudam de opinião e de comportamento devido a pequenas sugestões que acabam fazendo com que elas sejam observadas como pessoas altamente instáveis na manifestação das suas opiniões. A terceira e última característica principal do comportamento das pessoas que têm o transtorno de personalidade histriônica é o comportamento sedutor. Levados pela necessidade extrema de chamar a atenção, de estar sempre no centro das atenções, essas pessoas muitas vezes podem desenvolver um comportamento sedutor, que curiosamente costuma se manifestar em ocasiões altamente inadequadas, onde essas questões relacionadas à sedução são basicamente interpretadas como uma forma de assédio. Agora imagine o quanto é desafiador estar se relacionando com uma pessoa que necessita constantemente ser o centro das atenções, necessita constantemente de aprovação e que exibe traços de comportamento meio que excêntricos e de certa forma teatrais. É realmente bastante desafiador conviver com pessoas dessa forma. E é justamente por isso que é importante nós aprendermos a identificar esses traços para que nós possamos, primeiramente, orientar essas pessoas a procurar ajuda. E se por acaso isso está acontecendo com você, se você acha que exibe alguns traços, também possa procurar ajuda com o intuito de melhorar as relações interpessoais. Alguns outros padrões de comportamento também podem ser exibidos pelas pessoas com esse transtorno, como por exemplo a mudança rápida e brusca de humor. Essas pessoas podem estar bastante felizes, manifestar um comportamento feliz e tranquilo e de repente, de uma hora para outra ou em questão de minutos, manifestar um comportamento triste e depressivo. E também o contrário, o que deixa as pessoas que convivem com elas um pouco confusas. Como essa pessoa pode mudar de humor de forma tão abrupta? Inclusive pode levar a pessoas a erroneamente taxarem as pessoas que são portadoras de transtorno de personalidade histriônica como bipolares, que na verdade se trata de outro transtorno relacionado ao humor. O transtorno de personalidade histriônica, apesar de exibir essa característica, também são dois transtornos diferentes. Inclusive o transtorno bipolar está em outra seção do DSM-5 relacionado à depressão. O excesso de preocupação com a aparência também é bastante marcante no padrão de comportamento das pessoas com esse transtorno. Justamente por essa necessidade constante de aprovação, essas pessoas estão acentuadamente
preocupadas com o seu corpo, com a sua aparência, e é por isso que dedicam muito tempo e muito esforço para que possam parecer mais atraentes. Essas pessoas também têm uma dificuldade de manter relacionamentos estáveis, justamente pela constante necessidade de chamar atenção e de ser o centro das atenções. Elas passam a desenvolver comportamentos que são difíceis de lidar, fazendo com que seja bastante difícil manter uma relação duradoura. Essas pessoas estão constantemente dramatizando as suas próprias vidas, se colocando na figura de heróis ou vítimas das histórias, o que acaba fazendo com que as pessoas ao redor enxerguem o comportamento dessas pessoas de forma bastante superficial e forçado. Mas o que de fato causa o transtorno de personalidade histriônica? A exemplo do transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade histriônica é um transtorno de personalidade e por isso ele é desenvolvido geralmente no final da adolescência e início da vida adulta. E algumas questões acabam ajudando no desenvolvimento desse transtorno. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre o transtorno de personalidade borderline, tem um vídeo aqui no canal, você pode clicar aqui nesse card e assistir esse vídeo completo que vai falar sobre esse transtorno. Apesar de que ainda não se conheça exatamente o que causa o transtorno de personalidade histriônica, é sabido que fatores genéticos e também fatores ambientais podem ser a causa desse transtorno. Nesse sentido, alguns estudos mostram que a hereditariedade é um fator importante para o desenvolvimento do transtorno de personalidade histriônica. Porém, não é exclusivamente a justificativa para o desenvolvimento dele. Alguns estudos indicam que o crescimento em ambientes que se preocupam excessivamente com a aparência e valorizam comportamentos excessivamente dramáticos podem ser influenciadores do desenvolvimento desse transtorno. A influência da mídia também é citada como uma das possíveis causas para o desenvolvimento desse transtorno. Celebridades e influenciadores que exibem os padrões de comportamento de personalidade histriônica podem servir de modelo para algumas pessoas que acompanham seus conteúdos. Até mesmo a ciência emergente da epigenética busca algumas razões e justificativas para o desenvolvimento do transtorno, com base em influências culturais ou até mesmo de traumas infantis, como gatilhos que vão ativar ou desativar genes que são responsáveis pelo desenvolvimento do transtorno. E se você está achando que esse vídeo está sendo útil de alguma forma, não esquece de dar aquela força para o canal crescer e atingir mais pessoas que, como você, também se interessam por esse tipo de assunto. Deixa a sua curtida, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, para que sempre que a gente coloque um novo vídeo aqui, você seja notificado e venha aqui para ficar por dentro do nosso conteúdo. Algumas alternativas terapêuticas para lidar com o transtorno de personalidade histriônica se destacam. Uma das principais delas é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, é uma das abordagens mais eficazes para a lide com esse transtorno. Através da realização de alguns exercícios e de reflexão interna, esse paciente vai poder desenvolver algumas ferramentas que vão poder equilibrar a autoestima e se livrar da necessidade de constante aprovação. Outra terapia que ajuda bastante as pessoas que possuem esse transtorno é a terapia de grupo. Essa abordagem pode ser importante porque pode ajudar as pessoas a construir laços sociais saudáveis. Essas pessoas passam a se relacionar com outras de forma mais equilibrada, sem necessidade de estar sempre buscando por aprovação e por ser o centro das atenções. Outra ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar as pessoas que possuem um transtorno de personalidade histriônica é a hipnoterapia ou a utilização da hipnose de forma auxiliar. Essa abordagem ajuda a trabalhar de forma mais profunda ou inconsciente, fazendo com que possam ser trabalhadas questões mais internas relacionadas ao passado, fazendo que a pessoa traga mais significado a essas mudanças e se livre desses padrões de comportamento que necessitam de aprovação e de atenção. Outra ferramenta que pode ser bastante interessante para lidar com esse transtorno é a mindfulness, ou atenção plena. Através dessa técnica, a pessoa pode adquirir habilidades de se concentrar mais no presente e acabar se livrando dessa necessidade constante de chamar a atenção e de aprovação. Bem, o transtorno de personalidade histriônica é um transtorno bastante sério que pode trazer bastante problemas para as pessoas que o possuem e também para as pessoas que convivem com elas. Pode ser bastante desafiador conviver com essas pessoas, porém, através da busca de ajuda e da utilização da estratégia terapêutica correta, essas pessoas podem desenvolver uma qualidade de vida suficiente para que se relacionem com as pessoas ao seu redor de forma tranquila. E aí, você gostou de saber um pouco mais sobre o transtorno de personalidade histriônica? Espero que sim. Mais uma vez, não esquece de deixar sua curtida, se inscrever no canal e continuar por aqui para que possamos juntos fortalecer a nossa mente
através do conhecimento. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.